Olá, meus caros, como estamos? Hoje eu tô trazendo o primeiro jogo aí, primeiro vídeo do Baldur's Gate 3, tá? E o que eu tenho pra te dizer? Inicialmente, sabe quando você precisa saber o produto que você tá comprando? Porque senão você não vai aproveitar ele totalmente? Acho que seria mais ou menos assim, tá? Mas tem uma coisa que me fez eu gostar bastante desse jogo. Uma personagem que eu acho ela muito bonita. Um verdadeiro espetáculo, que é a Shadowheart, tá? Ela é linda, um espetáculo. A história dela toda bonita, toda incrível, assim. Eu gosto da história dela, tá? E Baldur's Gate 3, cara, tem certas coisas que me agradam e tem certas coisas que não me agradam, entendeu? E uma coisa que não me agrada é que tem muitas histórias que eu acho bem infantis, assim. Não que as histórias de Baldur's Gate têm que ser adultas, não, mas precisam ser bem escritas. Qualquer história, tá? Qualquer história de Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, tem que ser bem escrita. Foi assim lá atrás. E quem já jogou o jogo vai cobrar isso de qualquer personagem que for colocado no jogo, tá? Então, assim, eu achei um pouco fraco. Sim, eu achei um pouco fraco. Só o que me faz eu mudar de ideia em certos pontos é lembrar que tem personagens como a Shadowheart e o Vampiro Elfo lá. Ele é muito foda, entendeu? E tem outras coisas muito interessantes, algumas quests muito interessantes nesse jogo, que é importante vocês darem uma olhadinha aí, tá? É isso, beleza? Bom, vamos pro vídeo. Antes de tudo, curta, compartilhe e se inscreva, tá beleza? É isso aí. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui sobre Baldur's Gate 3, um dos personagens mais interessantes que eu curti aí do jogo, tá? Não esqueça de tudo, curtir, seguir e compartilhar o canal, tá? Compartilhar o vídeo. Recados dados, vamos ao vídeo, tá? Turma, tem uma das classes de Dungeons and Dragons que eu gosto mais, que é o Clérigo. Porque ele une aí o guerreiro e os conjuradores aí de magia, tá? Em especial aí o Baldur's Gate 3, eu curto bastante essa personagem aí, a Shadowheart, porque ela, diferente de outros personagens, ela tem um enredo todo construído, tá? Que ao invés de pensar que, não, que eu tenho um papel disso, que eu tenho um papel daquilo, que eu preciso falar sobre tal coisa, que eu preciso justificar minha existência, que não sei o quê, só pelo fato de ser algo, entendeu? Ela não, ela tem um conteúdo, ela tem uma história interessante, que eu vou tentar contar sem afetar aí a curiosidade de vocês, tá? Bom, enfim, Baldur's Gate, quando eu comecei a jogar ele, eu achei o jogo meio longo, tá? Não que os outros jogos não fossem longos. Os jogos normais aí dos Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, tá? Não é isso. A comparação que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que ele é muito extenso, entendeu? Existem muitos buracos entre uma missão e outra, entendeu? E assim, como é que eu vou te falar? É certo que o jogo, por ser um jogo de mundo aberto, você precisa ir descobrindo as quests para você completar o jogo, tá? Mas assim, como é que eu vou te explicar? Eu acho assim que o jogo, por ser um jogo parecido road movie, não que os outros não fossem, ele tem que ir seguir em cima da história aí dos Nephalem, né? Esses meio híbridos aí de devorador de mentes que vão meio que tomar conta aí do cenário, tá? Existe uma nova ameaça, tá tomando conta das pessoas, as pessoas estão sendo dominadas por isso aí. Isso aí eu achei fantástico. Isso aí eu achei muito fantástico, muito interessante. Só que uma das coisas interessantes que o Baldur's Gate mostrou nos outros jogos e que não é muito mostrado aqui com qualidade, que existe um cenário além da história principal, tá? Existe um cenário além da história principal, existe histórias além da história principal e histórias marcantes, com quests marcantes, com personagens muito marcantes, histórias incríveis e cada um com quests que são bem grandes, assim. Levando a histórias, assim, que vai do ponto A até o ponto Z, com, vamos dizer assim, vários tipos de caminho para você seguir, tá? E o Baldur's Gate 3, ele tem uma coisa muito interessante, pelo menos desses personagens que eu vou falar,
que me chamou bastante atenção, que é a Shadowheart e o Vampiro, tá? Eles são incríveis, são fodas, tá? Os outros personagens eu não vou dizer que eu não gostei. Eu joguei aí com o Hexblade lá e o Mago, né? Não gostei muito das histórias deles, não. Eu achei um pouco meio pedante. Por mais que tenha uns personagens interessantes, que nem a Demônia lá do Hexblade, que eu achei bem interessante, esses dois personagens, o Vampiro e a Shadowheart, eu achei muito mais interessantes. Porque existe um quê de trágico por trás das histórias deles e explica até o porquê que eles são meio do jeito que eles são. E estão envolvidos em situações complicadíssimas, tá? Ah, eu esqueci da Lae'zel. Lae'zel, ela é muito boa. Eu achei ela muito foda. Uma personagem muito interessante. Mas, assim, comparado a eles, outros personagens eu não curti muito, entendeu? Eu não gostei. Nem aquela meio demônia lá, aquela menina que foi afetada aí por uma bomba, eu não achei ela muito interessante não, tá? Desculpa aí se alguém gosta dela. Ela até é bem simpática, assim, mas em questão de história eu achei ele bem fraquinho. Mas enfim, gente, qual que é o lance aí, tá? Falta mais histórias como a de Shadowheart no Baldur's Gate 3. Eu senti falta. Os cenários são bem bonitos, assim, uma coisa bem interessante. Mas, assim, eu achei que tem histórias um pouco meio infantis, entendeu? Tem algumas histórias que eu achei um pouco meio infantis, assim, meio fracas, assim, meio bobas, assim, entendeu? É igual desses personagens que eu já tinha contado, eu acho que faltava mais coisas, assim, interessantes aí, tá? Umas quests também, então, não sei, eu não curti muito, não. É só no final mesmo, quando você vai finalizando o jogo, que as quests começam a ficar bem melhor, mas quanto isso, as histórias estão um pouco meio fracas, assim, a não ser a história da bruxa, que parece que é bem interessante. Mas, enfim, né? E a Shadowheart, cara, ela é bem bacana, na real, tá? Eu gostei dela porque ela tem um quê de trágico nela, como eu já havia falado, porque ela está em um rito de ser uma das grandes sacerdotisas aí de Shar, né? Só que, se você pesquisar aí pelo panteão dos deuses de Forgotten Realms, você vai ver que Shar não é um deus bom. E a Shadowheart, a todo momento, fala bem de Shar, tá? Fala bem das pessoas que estão ligadas a esse movimento. Só que ela não lembra do passado dela. E ela meio que é induzida vamos dizer assim, por os grandes sacerdotes a perseguir um certo objetivo, só que ela não lembra muito bem, ela não tem uma boa orientação de como ela tem que seguir direito. Na verdade, não é que ela tem como seguir direito, vamos dizer assim, ela só tem um objetivo para seguir, mas ninguém explicou muito bem para ela por que ela tinha que fazer tal quest, tá? Então, gente, qual que é o lance aí? Qual que é o lance aí do BO da Shadowheart? Aos poucos, ela vai lembrando do passado dela que os parentes, as familiares delas estavam envolvidos com alguma situação complicada. Ela precisava salvar eles, mas ela não sabia do que elas tinham que estava acontecendo ou porque eles estavam sendo perseguidos, tá? E aos poucos, assim, vai passando, ela vai lembrando aí do passado dela, mas não consegue lembrar totalmente aí da situação que tá acontecendo com ela, tá? Qual que é o lance, gente? Ela tem que fazer uma escolha em um certo dado momento que vai fazer com que ela decida se ela deve fazer algo, se ela deve eliminar alguém ou se ela deve ter piedade de alguém, tá? Não posso falar quem, que é uma personagem muito importante aí, tá? Pro jogo e pra quem já tá jogando esse jogo. Na hora que vocês estiverem jogando, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então, qual que é o lance, gente? Aí, dependendo do que você decidir sobre o que você vai fazer, isso vai fazer uma diferença danada aí com a personagem. E se ela fizer uma má escolha, ela vai acabar se tornando uma pessoa maligna, entendeu? E ela vai
acabar se tornando uma pessoa maligna. E pra quem já jogou Baldur's Gate e sabe como é que funciona alguns personagens, dependendo do que você fizer, isso pode acarretar num final maligno para esses personagens. Um fim trágico, um fim que pode trazer algo que a pessoa não espera, tá? É algo que seu personagem, o protagonista, seja ele homem ou mulher, o que quer que seja, vai encarar uma história trágica, entendeu? E se você gosta aí do personagem, você tem que saber o que seria melhor para ele. Por isso que é interessante não pensar em spoilers, viu, gente? Não é pensar em spoiler, é pesquisar sobre a história, tá? Pesquisar sobre a história aí de Baldur's Gate, dos personagens, porque alguns dos personagens têm história muito interessante. E é um dos motivos que você vai gostar de Baldur's Gate 3. Por mais que ele fosse um jogo longo e meio cansativo, sim, tá? Mas depois que você, talvez, que você decorar algumas partes, ele vai passar rapidinho. Então, assim, eu não joguei com druida, entendeu? Eu não joguei com druida, não joguei com aquela elfa, aquela drow lá. Eu não sei se elas são interessantes, se os dois são interessantes, entendeu? Mas é algo pra poder pensar se vale a pena, entendeu? Tem que ir fuçando aí pra você descobrir alguns personagens aí, como que eles funcionam, beleza? E aí, dependendo do que você fizer, alguns itens você não vai ganhar, mas vamos dizer assim, é um sacrifício que você deve fazer para que consiga, vamos dizer assim, um bom lado da Shadowheart, tá? São coisas que, para quem joga RPG, assim, já tem um tempo, assim, jogos com história mais... como é que eu vou explicar? Uma história com uma complexidade maior, existem escolhas que você deve fazer para você decidir o jogo. E isso que torna um jogo com cara de RPG. Aí, para quem não conhece RPG de mesa, ou só jogou RPG de computador, tá? Vamos lá. O RPG mesmo, para quem já jogou, para você que não sabe, para você que não tem experiência com jogos de RPG, talvez o jogo de computador pensando que era jogo de RPG, eu vou falar para você o seguinte: talvez você não tenha experiência. Porque os jogos de RPG existe uma certa complexidade de escolhas que você deve fazer para você decidir o final do personagem. Geralmente, a gente não... Geralmente, quando a gente está jogando RPG, a gente costuma não finalizar uma história. Isso é um erro de quem, às vezes, narra, de quem joga. Porque é importante você fechar certos ciclos, por mais que as aventuras ficassem mais rápidas, mais curtas, mas é interessante para vocês terem mais opção, mais escolhas, mais possibilidade de escolhas para você decidir e ver se aquilo é compatível com o que você espera do personagem, entendeu? E finalizar e fazer uma avaliação do que você construiu é interessante para novas possibilidades de jogos e de histórias também, entendeu? Falar de um personagem, falar de possibilidades de um personagem é interessante para você expandir o seu leque de conhecimento, possibilidades e criatividade, tá bom? E isso é que um jogo eletrônico, vamos dizer um jogo eletrônico, tá? Vou falar que nem tiozão agora. Um jogo eletrônico, um jogo de computador, ele se aproxima da realidade. E hoje eu falo se aproxima da realidade porque tem muitas ferramentas que querem dar a ideia de que nós estamos próximo da realidade, estamos como se fosse um reflexo da realidade. Mas assim, gente, as ferramentas, elas não são reais, elas não é que não se assemelha à realidade, não se assemelha aos nossos olhos, entendeu? Não se assemelham à vida tátil, à vida física que a gente vê, entendeu? Mas sim de uma realidade que se chama realidade virtual, que ela se permite através de simulacro, quer dizer, de simulação, tá? Então, a gente nunca pode comparar, mesmo que os jogos tenham gráficos incríveis, que tenham imersão com a realidade, gente, não é, porque, assim, já parte do pressuposto, precisa contar histórias sobre alguém, sobre físicas, mostrar físicas diferentes de um mundo, entendeu? Então, assim, o mundo existe através daquelas possibilidades que a gente tem.
entendeu? Tá certo que a gente consegue descobrir novas tecnologias, novas possibilidades, mas é dentro daquilo que existe no nosso mundo, entendeu? E esses personagens aqui, eles não existem, tá? Esses seres, eles não existem. E a partir disso, é o que pode ser chamado de fantástico e é o que se faz diferente, pelo fato de não existir, pelo fato da gente poder expandir e fazer esses exercícios de laboratórios em cima dessas possibilidades aí, tá? Eu mostrei esse lance todo porque, assim, a Shadowheart, cara, depois que você abre o leque dela mais, você vai ver uma personagem feminina bonita, bela, sacou? Apaixonante, assim. Uma companhia que você talvez queira, pela beleza dela, assim, entendeu? Vamos dizer assim, pelos traços marcantes que ela tem, entendeu? E não só pela beleza física, mas também pelo toque feminino que ela tem da personagem, entendeu? Que faz com que ela seja cantadora, assim, entendeu? Que por mais que ela tenha um passado meio trágico, ela ainda assim brilhe tão bem quanto uma estrela de uma noite, né? Ainda mais quando se a gente pensar sobre Selûne, que é uma deusa da noite, ela brilha aí como os astros de Selûne, né? O céu aí de Forgotten Realms, tá? Selûne não existe, mas é um ser que foi criado aí para as histórias de Forgotten Realms. E aqui eu dei um exemplo de algo que pode ser considerado como belo em um jogo de RPG. Só basta a gente ter um pouco aí de fantasia, de criatividade para a gente poder entender. Mas eu sei que Shadowheart, ela estimula essa, vamos dizer assim, essa fantasia, essa beleza incrível aí da personagem em quem vê ela, em quem se interage com ela, tá? E ela é um personagem muito interessante, beleza? Como também o vampiro, depois a gente vai entender o lado dele, que ele é um personagem muito interessante, muito complexo. Ele não é um personagem elfo vampiro, né? Ele não é um personagem normal como os outros personagens. Ele é bem trabalhado mesmo, tá? Puta, é um personagem incrível. Mas enfim, turma, depois vamos dar uma pesquisada aí na mecânica do jogo e vamos entender aí como é que funciona direito, tá? Eu vou pensar aí no jogo, quanto tempo mais ou menos demorou pra eu poder zerar e ver, colocar na balança o que deixou ele tornou ele mais longo. Acredito que o tornou mais longo foi a tal da procura da cura do personagem, entendeu? E depois, se você vê o que acontece com essa certa cura, você vai entender o porquê que eu acho meio fútil procurar por essa cura. Apesar de que deu uns benefícios aí, mas isso tornou o jogo um pouco meio cansativo, tá? Mas tirando isso, isso na verdade, né, isso que chama mais atenção aí da história do jogo. Isso aí me incomodou um pouco, mas enfim, acredito que seja isso. Então, turma, o vídeo acabou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E se vocês gostam de RPG, ou conhecem alguém que gosta de RPG, de jogos assim interessantes, compartilha com essa pessoa, tá bom? Eu começando o canal aí mais ou menos quase um ano aí, entendeu? Eu tô descobrindo a minha forma de produzir o vídeo, entendeu? Então, é muito importante a participação de vocês aí, tá bom? Pra dar aquela força aí pro canal aí, tá? E não deixe de comentar também o que vocês acharam legal no Baldur's Gate 3, que é bom para poder até pensar em outros conteúdos interessantes para vocês aí que estão assistindo, tá? Mas é isso, agradeço a atenção de vocês, tudo de bom e até a próxima.